Olá, pessoal, boa tarde, sejam muito bem-vindos. Eu sou a Mara Lúcia Antônia da Silva, eu sou professora, educadora sistêmica, terapeuta sistêmica, e é uma alegria muito grande estar aqui com vocês hoje. Boa tarde a todos, eu sou Maria Aparecida Dionísio, professora também, terapeuta sistêmica, Reiki Master, trabalho com constelação familiar, formação, treinamento, atendimentos, e estamos aqui, mais uma vez com vocês, né, dividindo o pouco que nós sabemos, dividindo com vocês, e esperando que vocês nos auxiliem com questões, né, as questões são sempre muito bem-vindas. E vamos lá, né, hoje um tema bastante interessante, né, a adoção, um tema bastante instigante. A gente espera que tenha bastante questionamento. Sim, é um tema que faz a gente sair da nossa... Nos faz refletir sobre muitas coisas, né, Maria Aparecida? Porque eu, particularmente, antes de conhecer a educação sistêmica, eu tinha uma visão completamente diferente da adoção, né? E a partir do momento que eu comecei a percorrer esse caminho, compreender as leis sistêmicas, muitos problemas que eu tinha com as minhas filhas, elas foram se resolvendo. Né? Então, vamos olhar para isso. Foram se resolvendo. Sim. Vamos ver, né, o que é importante para nós, né, como pais adotantes, pais cuidadores, o que é importante para a gente saber para que uma adoção dê certo, né, porque não é um passo fácil, é um passo bastante difícil, né? É bastante complicado. Eu não estou falando pela questão burocrática, essa é a que menos incomoda, atrapalha, né? Esta é vencida sempre com paciência e com cuidado. Mas é a questão emocional, né? Que é uma questão complicada. O emocional dos pais e o emocional dos filhos, né? Então, vamos ver onde nós podemos contribuir através das leis sistêmicas, né? Através da visão sistêmica, né? Onde nós podemos contribuir para que as adoções, pelo menos, terminem, né, num caminho de sucesso para a criança que necessita, né, disso. Sim, eu quando fui, né, quando eu entrei neste caminho para adotar as meninas, eu entrei com essa ideia de que, a partir do momento que eu adotasse, elas seriam as minhas filhas, e que a família biológica não teria mais nada a ver com isso. Tanto é que no documento delas não consta, né, o nome da família biológica, porque uma vez que a gente adota, socialmente, né, diante da lei, eles passam a ser nossos filhos. Né? Então, fale um pouquinho para nós a respeito disso, Maria Aparecida, como isso funciona, né, como isso se dá. Para que nós possamos falar das leis sistêmicas em relação à adoção, Mara, e público que nos assiste, né, que nos ouve, é importante falarmos das 3 leis sistêmicas, das leis que regem os relacionamentos, porque a adoção, ela está dentro das leis dos relacionamentos. Antes de acontecer uma criança que necessita de adoção, necessita ser adotada, necessita de um lar, existe um casal, né, que um dia se uniu, e que estava circunscrito a estas leis. Então, antes de falarmos da questão da adoção, é importante falar dessas 3 leis, como essas leis funcionam na vida das pessoas, na nossa vida. E a gente fala sempre, a gente repete sempre, que o que Bert Hellinger nos trouxe foi uma novidade no sentido intelectual de que não sabíamos que isso existia. Porém, essas leis funcionam desde que o mundo é mundo. Elas funcionam. Tanto que casais, pessoas que honram, né, seus familiares, pessoas que têm respeito pela sua própria história, pessoas que, ao se casarem, aceitam a história do outro tal como ela é, como ela veio, porque ela não pode mudar, ninguém pode mudar a história de ninguém, né? Eu sou o que sou, como sou, porque tenho a história que tenho. Eu não sou essa pessoa porque a minha história foi diferente daquela que eu tenho. A minha história foi esta. Você é o que você é, cada um de nós aqui é o que é, somos o que somos,
porque temos exatamente essa história. Então, quando Bert Hellinger trouxe essas leis, observou, né, nos relacionamentos, nas tribos, ao longo dos estudos que ele foi fazendo, observando a dinâmica entre os casais, a dinâmica entre aqueles que adotavam, a dinâmica da criança dentro de um lar, como a criança recebia o campo mórfico dos pais. A criança sabe se os pais estão brigando ou se os pais estão bem, não precisa brigar na frente dela. Ela sabe. Elas sentem, né? Elas sentem. E isto chega até a criança por uma coisa chamada ressonância mórfica. E essa ressonância chega até a criança. A ressonância daquela questão mal resolvida chega até a criança. É o sistema trabalhando, né? É a criança que pertence àquele sistema. Então, imagina, uma criança que pertence a um sistema, nasce, né? Não importa agora quais, não vamos falar de história. A criança nasce numa família, essa família logo em seguida se decompõe por algum motivo, e aí a criança é colocada imediatamente para adoção. Ou então aquelas mães que já sabem que ao darem luz, a criança, ela não vai ficar com o filho, ela vai colocar para adoção. Imagina, mas aquela é a história daquela criança. Nós não podemos negar isto. Ela vem dessa história. Ela teve força para ter esta história como história. E aí nós dizemos assim, eu vou te dar um futuro melhor. Eu vou dar uma outra vida para você. Esquece tudo aquilo que você viveu. Isso não existe. Passa uma borracha. E aí eu apago. Passa uma borracha. Como nós vamos passar uma borracha? A criança já está impregnada, né? Ela faz parte daquele sistema. E aí quando Bert Hellinger percebeu a dinâmica das leis, né, entre as pessoas, entre os casais e, como consequência, a criança, né, ele observou essa questão. Como é forte para a criança o seu próprio sistema. Não tem como apagar, não tem como passar uma borracha. Né, não tem, isso não existe. Isso é parte daquelas pessoas que acham que uma adoção é um ato que só existe a partir daquele momento para ela mesma. Ela esquece completamente o outro, que seria a criança. Ela, por mais que ela ache que ela está beneficiando a criança, ela não sabe o que é melhor para a criança. E o melhor para a criança é pertencer àquele sistema, com respeito ao que foi, e aí sim, entrar num outro sistema, onde ela é respeitada e recebida com amor. Aí sim, né? Então, olhar o sistema da criança e receber com amor. E aí, quando o Bert Hellinger nos fala, se tiver alguma questão, pode perguntar, e a gente... Olha, seria importante que as pessoas interagissem conosco, né? Sim, por favor. Oi, Bia. Bia, Silvia, né? Eu quero colocar uma questão, porque isso, e depois, por favor, quem estiver aí, sintam-se à vontade de fazer perguntas, porque se o pessoal pergunta, assim fica mais dinâmico, né? E às vezes a gente acaba abordando assuntos que, se não houvesse a pergunta, a gente não chegaria até a essas questões. Então é muito importante que todos participem. Exatamente. Se os pais biológicos, acho que você até já falou alguma coisa, mas isso eu ainda, né, enquanto mãe adotante, isso para mim eu ainda preciso ouvir mais alguma coisa. Enquanto pai, porque se os pais biológicos não quiseram cuidar dessa criança, né, e aí, independente do motivo, eles não quiseram, não puderam cuidar da criança, por que é que eu preciso continuar considerando essas pessoas como pai? Porque quem vai cumprir a função sou eu e o meu companheiro, sou eu sozinha, enfim. Mas por que isso é tão importante? Né? E por que isso causa tanta diferença na vida dessa criança? E você falou corretamente, causa muita diferença mesmo. Adoções que não dão certo são sempre adoções cuja vida pregressa da criança foi renegada, foi colocada com desrespeito. E a gente volta de novo àquela questão. Quando nós, como pais que somos, se somos pais,
no momento que a criança nasce, eu recebi aquela criança no meu seio. Eu passei por 9 meses, recebi aquela criança, né, no meu seio. Eu tive aquela criança aqui e eu não me neguei a trazer essa criança à vida. Eu não me neguei a trazer essa criança à luz. Eu apenas, por algum motivo, não quero dar continuidade a isto. Mas aquilo que eu deveria fazer diante do universo, diante das leis divinas, que são leis divinas, e elas estão incrustadas em nossa consciência, que é a lei do amor. Nós vivemos permeados, nós vivemos em meio à lei do amor. Nós somos parte disto. Então, isto aconteceu por algum motivo de eu olhar e não querer, não quero, ou porque não posso, ou porque não quero, não vamos entrar nesse mérito. Eu não vou dar continuidade a essa criação. Eu apenas dei a vida. E aí, de acordo com algumas leis do universo, deste compromisso foi feito. Eu dei a vida. E isso é tudo. Aí, O dar a vida é uma questão muito maior do que nós imaginamos, do que nós temos noção. Nós acreditamos esse dar a vida, nós achamos que ele é puramente um ato biológico. Nós somos acostumados a enxergar a vida apenas como um ato biológico, mas ele não é só um ato biológico. Ele é a entrada de um ser no planeta. Ele é a liberdade que um ser tem de escolher a própria vida. Ele é o ato de evolução que um ser escolhe no planeta. Ele escolhe evoluir. Então, ele escolhe adentrar esse espaço. Então, ele é, acima de tudo, ele é um ato que não é biológico. Ele está acima de ser só biológico. Então, o fato de eu ter recebido a vida já é muito neste sentido. Eu não posso querer mais. Eu estou viva. Eu estou aqui falando com você. Isto é tudo. Isto é muito. Todo o amor, então, que os meus pais poderiam ter me dado, agora falando dos biológicos, é um acréscimo. Porque sabem que também existem leis e eu tenho meu filho com muito amor. Agora, no que se trata dos pais que, a partir do nascimento, não querem ficar com a criança, ou porque a mãe já está separada, ou porque, por algum motivo, aquela criança, ela assumiu só o compromisso de dar à luz, e já passa aquela criança para frente, a criança já tem vida. A criança já pertence a esse movimento de evolução no planeta, a criança já é uma criança que faz parte de um movimento social, de uma cultura, a criança vai receber, de alguma forma, ela foi recebida pela família humana, né, pela família terráquea, pela família terrestre. Tudo isso é muito importante. Ela já tem vida, ela já faz parte disso tudo aqui, ela já está submetida às leis de atração, às leis de prosperidade, às leis da abundância, ela já está submetida a todas essas leis. Tudo isso já é um presente para ela. Então, nós não podemos negar que a vida não é só a biológica. E nós só recebemos isto tudo quando nascemos, quando alguém dá a luz. Aí, você que está aí como adotante, deixa eu só fechar assim. Você é aquela pessoa que foi escolhida, então, para dar continuidade a esse processo. E é claro, isso é um presente para você também. Porque você vai receber, estamos falando de crianças que ao nascer já tem logo alguém que vai cuidar. Então, você tem muita importância também, mas você não pode negar que o ato em si precisa ser respeitado. Alguém cuidou dessa vida por 9 meses. Alguém permitiu que ela viesse para você nesse caminho. Olha só, até essa questão é uma questão generosa. A vida trouxe para você essa criança. Tudo foi encaminhado para ela chegar para você. E aí você vai negar dizendo assim, caramba, só deu a vida, pronto, e acabou? Só teve ali? Só foi esse ato biológico? Não, você não merece meu respeito, falando para os pais. Você não merece meu respeito. Como assim? Tem muita coisa. Ela trouxe aquele ser no ser dela para que ele fosse encaminhado para você. Então, quando a gente olha isso com amor, por isso que eu disse, a primeira lei é a lei do amor. Quando a gente olha isso com amor, a conotação é outra. Então, não é puramente um ato biológico, um ato sexual.
que culmina com o ato biológico, que é a vida. Pode falar, por favor. Aí, Maria Aparecida, assim, eu escuto muito, né, as pessoas questionarem quando o pai, a mãe não pôde cuidar por questões sociais, né, enfim, vamos dizer assim, por situações menos graves, existe aquele olhar do sentimento de dó dos pais que não puderam cuidar, enfim. Enquanto que aqueles pais que, quando a criança nasceu, acabou cometendo algum ato de violência com essa criança, né, como aqueles casos que a gente vê na televisão, né, que os pais tentam dispor da criança de uma forma que, vamos, né, coloca na lata do lixo, coloca dentro do saco e joga na água. Através das leis sistêmicas, hoje nós sabemos que, independente do ato do pai e da mãe, essa criança continua sendo filho deles, e nós temos que respeitar esse pai e essa mãe, tá? Mas aí dá um nó, né? Dá um nó nesse sentido de que tudo aquilo que a gente sabe de certo, de errado, esbarra nessa informação de que, mas espera aí, como que eu vou respeitar essa pessoa se ele atentou contra a vida dessa criança? E aí, né? Como que a gente fica aí dentro dessa, como que as leis funcionam aí dentro desse contexto? A gente fala sempre que é importante a gente olhar sempre a questão com uma visão um pouco mais ampla do que aquela que nós olhamos, né? Nós vamos, quando a gente olha situações como essa, eu tive uma cliente uma vez que relatou, nós estávamos numa constelação em grupo, e depois eu falo isso, mas ela foi pega numa caçamba de lixo. Mas nós temos o hábito de olhar a questão por ela mesma, ou seja, eu olho a questão da criança por aquilo que os pais fizeram. Então, eu olho a questão da adoção, eu não olho para a criança, o ato em si, a criança está ali na minha frente. Eu olho o que foi que fizeram para que ela estivesse ali. É isso que eu olho. Então, eu não olho a questão em si, a importância da questão em si, que é a importância da criança ser recebida hoje. Mas eu quero questionar os pais. E aí eu olho com desrespeito a essa questão, julgando por que você não ficou? Ah, você era usuário de droga, não podia ficar porque a justiça tirou. Tá, eu já julgo, eu já vou falar. Não podia ficar porque os pais são usuários de droga. Então agora eu vou cuidar dela como se ela fosse minha. Sim. O ato maior da criança é a criança em si estar viva e estar ali comigo. Essa é a questão maior. Quando eu olho isso, quando eu olho para os pais e julgo aquilo que você acabou de dizer, eu olho a criança e digo, seus pais não quiseram você, então agora eu vou dar para você uma vida melhor, é o julgamento. E é esse julgamento que impede que a criança olhe para você por inteiro. Ela vai olhar você e vai dizer, se você julga meu pai e minha mãe, você julga a mim também. Se você está dizendo que eles não são bons, eu também não sou boa. Se eles cometeram um erro, eu também estou nesse erro. Por quê? Porque é um sistema, os relacionamentos são feitos à base de sistema. Lembra que eu disse? Nós nascemos de um pai e de uma mãe, e são biológicos. E eles propiciaram a minha existência no planeta. Isso é biologia no primeiro momento. No segundo momento, isso é muito maior. Nós vamos ficar com a questão biológica quando se fala, já deixou logo, né? Deixou a criança ali, colocou numa caçamba. A primeira ideia é essa, como alguém é capaz de fazer isso? O primeiro pensamento nosso é esse. Como alguém é capaz de colocar um ser dentro de uma caçamba, né? Como eu tive essa cliente. Mas no primeiro momento, quando ela disse isso para mim, o que eu disse para ela foi o seguinte, eu falei, como eu não tenho pai, eu não tenho mãe, eu fui colocada numa caçamba. Falei, não é possível. Aquilo veio assim como um jato, porque eu falei, não é possível. Você está aqui num movimento de evolução do planeta, que é a constelação familiar, você foi chamado e você disse sim, você é uma pessoa que aderiu à evolução, você existe, você está aqui na minha frente, então você tem um pai e uma mãe. O que você precisa e não pode nesse momento é julgá-los, porque isso vai ficar difícil para você. Mas eles deixaram você vivo e você foi achada. Então existe um plano maior para você, e você foi vista.
Alguém te deu a luz, te carregou, colocou você lá por algum motivo, e você foi vista, e você foi pega, e alguém cuidou de você depois, né? Ela estava numa família que a tinha adotado, né? Mas o que você não pode dizer, eu não tenho pai e mãe. Eu tive um pai e uma mãe que por algum motivo não estão comigo até hoje, eu tive que ir para outros pais, mas biologicamente falando, eu tenho um pai e uma mãe. E isso eu tenho que aceitar, porque quando eu olho no espelho, eu percebo, eu tenho 50% do meu pai e 50% da minha mãe. E eu disse, convidei ela a fazer o exercício. E tempos depois ela voltou e disse, eu hoje me sinto completa. Ela falou, eu não tenho raiva, eu não fico pensando, por que minha mãe me largou lá na caçamba, por que meu pai abandonou minha... Ela falou, eu não quero nem saber essa história, eu quero saber que eu estou aqui viva. Eu fui colocada lá e que a vida permitiu que alguém passasse e me visse. Ela falou, é isto que eu sou grata. Então, quando o nosso foco é muito pequeno, nós olhamos, ao invés de olhar a questão em si, que é a criança, ao invés de você olhar, você tem crianças adotadas, olhe para a vida das suas crianças. E não para um ato que foi feito um dia, o qual você não estava presente, você não podia interferir, você não podia fazer nada, você não estava lá, então você não pode sequer julgar, né? Qualquer julgamento que você faça, você corre o risco de errar, que qualquer julgamento que a gente faça, quando eu pego uma criança, na minha família, eu tenho um sobrinho que veio de uma adoção. Eu tive na minha própria família 2 irmãos adotados, os 2 fizeram passagem, e tem um irmão que adotou, por não poderem o casal ter filhos, ele e minha cunhada adotaram. E ele vem de pais biológicos que o maltratava demais. Ele tinha marcas de cigarro, assim, no corpinho, né? E foi uma criança acolhida por todos, todo mundo olha para ele, né, até os dias de hoje, e diz, nossa, caramba, ele é a cara dos Dionísio, né, porque é muito parecido, assumiu mesmo o sistema, mas sempre foi respeitado dessa forma. Nunca ninguém disse, seu pai e sua mãe. Sempre foi respeitado como alguém já pertencente à nossa família, no sentido de que ele veio por um outro pai e uma outra mãe. Encontrou, né, meu irmão, minha cunhada, e hoje, então, você tem a nós. Mas nós cuidamos só. Por quê? Porque para nós, o fato em si é a vida dele, né? Tê-lo recebido. Alguém o recebeu no seio materno, né? Paterno, materno, e trouxe, e ele veio, por algum motivo, por algum caminho. Isso é o que deve ficar. Mas a gente procura sempre ficar com a parte pior, né? Seu pai era assim, sua mãe era assim, e aí a criança vai crescendo, eu digo, nossa, será que ele está puxando para o pai dele e ele está sendo teimoso, alguma coisa? Pronto, eu estou desrespeitando o sistema. E quando eu desrespeito, eu estou excluindo. Quando eu excluo, eu crio um problema para a minha criança. E aí, Bert Hellinger dizia, né? Ele sempre diz isso. Já agora, nas últimas leituras, nos últimos livros dele, ele já não colocava mais isso. Mas ele deixou muito claro. Tomar muito cuidado com as adoções quando, ao adotar, você não está pronto para receber também o sistema da criança. Você precisa incluir no seu coração o pai e a mãe. Incluir no coração. Eu não disse trazer para dentro de casa, eu disse colocar no coração. Alguém trouxe para o planeta essa vida. E aí, por algum motivo, essa vida chegou até a mim. E é a isto que eu sou grato. Então, isso é maior do que uma questão biológica. Isso é muito maior. É uma questão de existência, né? E uma existência, ela é muito maior do que a questão biológica. Nós temos exemplos aí, né, de existência de pessoas que ultrapassaram os níveis de uma biologia cheia de problemas, né? Trazendo na sua genealogia questões difíceis de se lidar e venceram. Por quê? Porque a existência é uma coisa muito maior que isso, né? Então, não ficarmos presos a isso. Então, quando você fala... Quero, assim, falar um pouquinho a respeito dessa questão do julgamento, Maria Aparecida. Fiz até uma perguntinha aqui, ó. Quando julgo os pais biológicos, eu faço a criança parar de olhar para aquilo que ela está vivendo agora, né? E passar a olhar para a família biológica, porque a criança, ela tem uma necessidade interna muito forte de honrar a sua família biológica. Isso é uma coisa que ela não controla. Não importa o que aconteceu. O sistema é mais forte. Não importa o que aconteceu. Ela tem essa necessidade interna. Então, quando eu passo a julgar os pais biológicos, ela faz esse movimento de
querer provar que eles estavam certos, que eles eram os pais certos para elas. Mas, assim, isso é até fácil da gente compreender quando as crianças são maiorzinhas, que conhecem os pais e que tiveram contato. Mas e quando eles são bebezinhos? Como você disse, acabou de nascer, a mãe muitas vezes nem olha para a criança e já coloca para adoção. Como que pode ter essa necessidade se ela nunca teve, a não ser assim, esse contato intrauterino, né? Mas ela nunca olhou para essa mãe, ela nunca teve um contato maior aí com essa mãe. Você falou uma coisa bastante forte, o sistema é forte. A criança vai fazer tudo para honrar o próprio sistema. E isso não importa que idade que ela tenha. Ela foi gerada, ela já pertence àquele sistema. E aquilo é muito maior, é muito mais forte. Então é a essa questão que nós chamamos a atenção sobre a honra da criança. Ela já faz parte daquele sistema. Tá? Então, por mais que ela, já ao nascer, ela seja recebida no seio de uma outra família, ela não vem só, ela já vem com um sistema, ela já vem de um sistema. E é aquilo só que precisa ser respeitado. Respeitar que ela tem um pai e uma mãe biológicos, que não sou eu. Eu posso, sim, ser reconhecida como tal, mas é preciso que ela também seja respeitada como alguém que tem essa raiz, essa história. E não por simplesmente negar só porque a mãe, já ao nascer, já deu para você. Porque a criança traz com ela o sistema. Não esqueça, ela traz 50% do sistema do pai e 50% do sistema da mãe. Não tem como você tirar, como nós tirarmos isso. Nós temos um filme lindo, estou tentando lembrar o nome dele. Pode ser que depois se a gente lembrar, a gente coloca lá no nosso Face. Mas ele é a história de alguém, de uma criança, que foi recebida numa outra família, e que todo o tempo ele sabia que ele precisava fazer contato com o sistema dele. Ele precisava vir a mãe. E ele, então, Lion, alguma coisa Lion. Isso. Esse é o nome, Lion. Maravilhoso. O tempo inteiro ela honra, ela ajuda, ela abre espaço para ele conhecer, né, as raízes, porque era preciso que ele fizesse isso, porque só assim ele se sentiu inteiro. Então é assim que a criança se sente. Por mais que a mãe tenha cortado o cordão e já tenha dado para as mãos de outra pessoa, a criança pertence àquele sistema. Ela pertence àquele sistema. Quando o pai viu a mãe a primeira vez, houve uma lei de atração que funcionou, uma lei de amor que os uniu. Naquele momento, houve, então, a junção de dois sistemas. Né? A Mimansa fala isso assim com muita propriedade. Naquele momento, dois sistemas se uniram. Então, não tem como você apagar isso. Como é que você vai apagar isso da história nossa, da nossa história existencial? Por isso, a constelação familiar é uma terapia sistêmica, é uma terapia filosófica, porque é uma questão de existência. Então, não é aquilo que eu quero, aquilo que eu gostaria que fosse. Ah, não, mas ele não ficou nem um dia com a mãe, cortou o cordão, já veio para o meu braço. Ok. E o primeiro momento? Quando o pai... Uma história que veio junto, né, Maria Aparecida? Toda a história que veio junto. Então, não é aquele respeito piegas. Ah, tá bom, eu respeito. Você teve um pai e uma mãe, e eu agora cuido de você. Com todo o amor. Como se você fosse do meu coração, né? Como se você tivesse saído daqui, né? Mas lembrando sempre, você tem um pai e uma mãe, e eu respeito isto. Só isto. Todo o resto, talvez a gente seria até piegas, não seria assim real, mas o respeito a isto que veio antes, porque eu estou respeitando a criança. Eu estou respeitando a minha criança, que tem 50% desse pai e 50% dessa mãe. E quando eu me harmonizo com ele, nesse aspecto, ele se harmoniza comigo. Ele se sente aceito, ele sente pertencente, ele se sente pertencente ao nosso sistema. Ele vê que ele pertence ao nosso sistema. Ó, a Vera, ela colocou aqui uma fala que veio bem de encontro a isso que você está falando, Maria Aparecida. A Vera Lopes da Silva, ela também é mãe adotante,
né? Oh, que Ela legal. colocou, Prazer, Vera. Seja bem-vinda. seja muito bem-vinda. A vida de minha filha só deslanchou depois que eu constelei e aceitei a família dela. Ela está com Olha que lindo. 24 anos, Olha que casou esse lindo. sábado. Ela Oh, reencontrou sua mãe biológica, viu que a história dela não se tratava de abandono. Foi um isso. divisor de águas na vida dela e na nossa. Ai, que coisa Olha mais só. linda, né? Não é lindo isto? E assim, né, só comentando com a Vera e corroborando com aquilo que você fala, que a Vera fala. Só a aceitação, é só um sim. Você não precisa mais que isso, você precisa só respeitar essa questão. Aí ela se sentiu pertencente ao sistema dela, e agora ela pode ir, né? Ela pega esse amor, que existindo ou não, toma esse amor dentro dela e vai junto com os pais, né? Que cuidaram dela o tempo inteiro. Então não se trata de. Aí alguém um dia fiz uma constelação para alguém que tinha também um emaranhado e era adotada. E ela disse: às vezes eu olho e sinto que eu não vou conseguir ter o amor pelas duas, e isso me divide. E eu dizia: calma, você vai ter lugar para as duas, calma. E foi muito bonito o dia que ela viu isto, porque ela foi num processo de, ela não aceitava, então ela veio num processo de aceitação, de olhar, aceitação, olhar. O dia que ela conseguiu, ela dizia: meu Deus, as duas estão aqui dentro. Ela falou: eu não sei como dizer para você, mas as duas estão aqui dentro. E agora eu me sinto inteira, né? As duas, os dois, e eu me sinto inteira. Agora eu estou inteira. Então eu falo, isso é muito, né? Isso é muito. E é só um sim, né? É só um sim. Sim, você teve um pai, você teve uma mãe, e eu estou aqui para cuidar de você. E o que você precisar, eu estou aqui, né? E é isso. É exatamente o que a Vera vê. A vida só deslancha a partir daí. Maravilhoso isso, né? A gente ouvir esses relatos. Aqui eu tinha feito até mais uma perguntinha, Maria Aparecida, mas eu acredito que você até já respondeu. Eu vou fazê-la simplesmente para a gente reforçar, né? Porque eu acredito que isso é muito importante. Se o casal cuida da criança, casal cuidador, tá? O adotante. Por que é que nós, os adotantes, somos considerados cuidadores e não pais? Afinal de contas, a gente cumpre todos os papéis que o pai e a mãe deveriam fazer e não puderam, né? Então, por que nós não podemos nos considerar pais de verdade? E sim pais adotantes ou pais cuidadores? Eu preciso dizer que isso antes para mim era muito difícil. Agora eu já consegui ressignificar isso, eu falo sem me incomodar. Mas eu sei que isso é uma ferida no coração daqueles que ainda não compreendem. E assim, pasme, você falou a palavrinha certa, eu ressignifiquei. É só uma questão de contextualizar. E mentalmente nós temos que pais são os pais. Aqueles que nascem, crescem, né? Então, nasceu comigo. Então, quando eu recebo uma criança e digo, eu sou seu pai, eu sou sua mãe, é isto que tem embutido no campo que eu estou trazendo. Se eu conseguir dizer, eu sou seu pai e sua mãe do coração, porque você tem um pai e uma mãe biológico, se isto viesse junto, tranquilo. Mas não vem isto. Vem assim, eu agora sou seu pai e sua mãe. E, naturalmente, o campo que eu trago é assim, os outros, pode esquecer. Se eu tivesse internalizado esta fala, a coisa flui. Porque a criança vai sentir esse amor que eu dedico quando eu falo. Então, se eu digo, eu sou seu pai e sua mãe do coração, ou usando um termo onde a criança perceba que está sendo respeitada, né, na sua história, vai fluir tranquilamente para a criança isso. E qual é o incômodo dos pais? É acharem que não são pais. Que a qualquer momento, aqueles pais que nunca olharam para ele, que estavam lá a bel prazer, não faziam, opa, meu filho já está criado, que bom, agora eu vou reivindicar a minha vez, né? Eu sou o pai, eu sou a mãe. Agora eu falo, caramba, como? Eu fiquei sem dormir e você que recebe o louro? É isso que está implícito na nossa mente, né, no nosso campo. E, na verdade, não é isto, né? É assim, se eu digo, meu filho, e entendendo esta dinâmica, é tranquilo isso. Mas eu nunca digo assim. Internamente, eu não aceito.
E é isso que é essa questão que cria. Vamos lembrar que nós vivemos num campo energético. E a energia que eu emano é que funciona. Não é, às vezes, o que eu falo de uma forma equivocada. Mas é a energia que eu estou mandando. Então, se eu mando a energia de que eu sou seu pai, eu sou a sua mãe, tá? E aí, dentro de mim, já estou excluindo a outra. Pronto. Esse é o campo que a criança recebe. Então, tomar cuidado com isso. Então, a gente diz assim, dizer cuidador por causa disso. Mas não há nada contra você dizer eu sou seu pai, sua mãe. Quando as crianças são pequenas, né? Mas eu vou dizer sempre dessa forma. Eu sou seu pai, sua mãe, o resto... Entendendo que eu não sou a mãe biológica, mas eu sou a responsável por cuidar dessa criança durante o período em que ela precisar de um cuidador. E quando a gente olha por este ângulo, é grande. Isso, é muito grande, é muito lindo, exatamente. E é o suficiente, né? Isso é muito e é o suficiente. Porque não é o ato em si que vai fazer de você a pessoa. A Vera acabou de dizer, ela se casou sábado, ela conheceu os pais, e ela não abandonou a casa que recebeu com carinho. Ela precisava reconstruir a história dentro dela. Era isso que ela precisava. Ela precisava organizar os 50% dela que estava ali, né? Com certeza ela tinha ali um vazio muito grande. E como ela vai construir o próprio sistema agora? Como é que ela, partida, né? Ela não conseguiria construir o próprio sistema, porque ela não estava bem com o próprio sistema. Agora ela tem internalizado o sistema dela. E é claro, tem lugar para o pai e a mãe que cuidaram dela, né? A Vera e o esposo. Tem lugar para os dois ali. Com certeza, tem muito lugar. E é isso, então não há perdas, muito pelo contrário, né? O que há é integração e inclusão. Integrar a minha história, a minha própria história, então os cuidadores, né? Ou os pais do coração, integrar a história da criança e incluir a sua própria história. É isto. Integra com ela para que ela fique inteira e agora você está incluída na minha própria história. É difícil? É um pouco. Não, olha, a partir do momento que a gente compreende, não é difícil, né? Isso. Mas eu só consegui compreender todas essas nuances, eu acredito que, pelo que a Vera colocou, ela também, quando eu comecei a compreender as leis sistêmicas. Que tudo como é e está tudo certo, e cada um tem o seu papel, e todos eles são muito importantes, né? E que quando eu compreendo que as minhas filhas têm os pais biológicos, que não sou eu, quando eu entendo isso, que isso deixa elas felizes, isso faz com que elas possam ser felizes, aí eu passo a ser feliz também, né? Porque isso fica leve. Olha o que a Vera colocou aqui. Quando minha filha se tornou maior de idade, eu achei que não aguentaria e o ciúme doeu demais. Mas minha filha foi tão sensacional. Ela me disse, mãe do meu coração, está completo, não tem espaço, estou indo por curiosidade. Tenho meus avós, meus primos, vocês, e foi realmente o que aconteceu. Ela tem contato com a mãe biológica, mas de longe. Né? Então, ela precisou fazer esse movimento para conhecer a família biológica, mas isso em momento nenhum fez com que ela se distanciasse daqueles, né, que cuidaram dela. E é isso que é o importante, né? Isso que é o essencial. O amor. E dizer assim, só para animar um pouquinho a Vera, né? O amor, ele não tem limites. Se daqui para frente a filha dela perceber que vagarosamente ela caminha para um amor, né, para a mãe, vai ter lugar para a Vera também. Porque não tem limites. O coração, na questão do amor, não tem limites. Não existe. Não tem como dizer, olha, eu amo você até aqui, daqui para frente eu amo a minha outra mãe. Isso não existe. Não tem isto. Né? É um amor por inteiro. Esse é o amor incondicional, né? Que Jesus nos convidou a sentir. E que para nós, às vezes, é tão difícil, né? Que é a partir do respeito. Respeitar a própria história. A Vera respeitando a história da filha, a filha respeitando a história dos pais, acolhendo com amor quem cuidou dela,
Então, assim, não tem como separar, né? Olha, eu gosto mais de você, gosto menos, mas não tem. No coração cabe todo mundo. No coração cabe. Cabemos todos nós. Cabemos Maria, todos. já estamos em 40 minutos. Vamos fazer a meditação hoje? Né? Todos. Trazer todos os pais. Deu uma travadinha, É? repete, por favor, Maria Aparecida. Vamos incluir, fazer um exercício, né? Fechar os olhos um pouquinho. É uma meditação simples, é um exercício simples, que todos podem fazer quando se sentirem, de alguma forma, não estiverem bem psicologicamente, perceberem que estão aí um pouco agoniados, angustiados, alguma questão que não consiga resolver. Esse exercício é maravilhoso, porque nos conecta com esta vida que eu me refiro, nos conecta com algo maior. Então, sem julgamentos. Vamos fechar os olhos um pouquinho, todos nós, e vamos imaginar os nossos pais atrás de nós, os nossos pais biológicos. Nosso pai e nossa mãe, eles estão aqui, junto conosco. Estarão sempre junto conosco. E eu sei disso a partir de mim mesma, que tenho uma parte de cada um em mim. Eu sou uma parte de cada um deles. E não tenho e não conseguiria, mesmo que quisesse, separar este ou aquele dentro de mim. Então, este é o grande presente que o universo nos dá quando ele nos dá a vida. É saber que nós pertencemos a um sistema. E esse sistema é visto a partir de mim. Então, vamos imaginar nosso pai e nossa mãe e vamos nos virar agora, ficar de frente para eles e dizer um sim. Se eu tiver pais que me adotaram, eu vou colocá-los também, um ao lado do outro. E vou dizer um sim. A minha história do jeito que ela foi, com toda a gratidão. Porque tudo que eu sou, tudo que eu sei, a esta vida que eu pertenço, a este planeta maravilhoso do qual eu faço parte, a esta humanidade planetária, eu só me permito existir porque eles me deram a vida. E todo o resto não me cabe julgar. E a isto eu devo ser grata. A isto nós devemos ser gratos. A esta vida que nos foi dada, como nos foi dada, como nos veio. Um sim, com todo o amor. E agora, vagarosamente, eu viro, me coloco de costas e os deixo estar nas minhas costas. E cada vez que eu necessitar, que eu precisar de um acolhimento, de uma acolhida interior, basta eu colocar meus pais aqui. Lembrando sempre que se eu tiver pais adotivos, eu os coloco também. De caminhar para a vida. Este sim à vida como foi. Tomar esta vida e seguir adiante. É com isto que nós ficamos na tarde de hoje. Com os nossos pais conosco. Sempre. Gratidão a todos. Pessoal, então foi assim, uma satisfação muito grande estar aqui com vocês hoje. Então, lembrando que a gente, né, nós duas somos terapeutas sistêmicas, nós damos atendimentos. No meu caso, eu trabalho ali no Espaço Mahadeva, que é na rua Ivon Ferreira, perto do Hospital São Francisco, né? Então, eu faço atendimentos online e faço atendimentos presenciais, tá? Meu telefone para contato é o 994258536. Se vocês quiserem, nós estamos disponíveis e nos procurem, tá bom? Até semana que vem. O meu telefone é o 11 97127 6282. E nós estamos, sim, disponíveis. Obrigada.
esqueci de um detalhe. Nós também estamos fazendo esqueci o nome agora, assessoria pedagógica sistêmica. Isso, Né? iniciamos esse novo atendimento. Isso. Então, se vocês estiverem precisando conhecer alguma escola que possa ter interesse, né, nos indique, tá bom? Exatamente. E vamos ficar eternamente gratas. Beijo para todos. Gente. Até semana que vem. Tchau. Gratidão.